quando eu comecei a estudar a palavra, que eu fui para a igreja, e aí esse cara me levou a primeira vez, eu cheguei e eu fiquei muito, assim, curioso, né? Porque eu ia nas igrejas, eu não faltava um domingo. Eu era o cara que eu estava numa mesa de bar, eu gostava de farrear, de me divertir, de aproveitar a vida, que é como todo mundo fala. Mas chegava no domingo, a minha consciência pesada me levava para uma igreja católica. Eu ia em todas, acho que fui em todas as principais de São Paulo. Tinha uma moto, pegava a moto e ia para a igreja. Eu lá, eu fui assistir aquela missa, e se tinha alguém que acendia uma vela de meio metro, acendia uma de 1 metro. Se alguém ficava 15 minutos ajoelhado, eu ficava 1 hora. Se eu queria pagar o meu lugar no céu, né? Carimbar meu passaporte. Até que quando eu entendi o que é o Evangelho, porque eu não tenho religião hoje. A religião é algo formatado pelo homem, e o homem é falho, então as religiões têm falhas. Ser seguidor de Jesus é você entender que Ele é o único homem que foi perfeito, é o único homem que veio para esse mundo, não cometeu nenhum pecado, que veio como Deus se fez homem e está lá em cima preparando a nossa morada. Então quando a gente prega Jesus, e Jesus o que Ele é? Amor puro. E nessa trajetória eu comecei a entender, porque o ser humano sempre quer fazer uma troca com Deus. Então eu aceito Jesus porque eu quero viver melhor, aí eu aceito Jesus porque eu quero resolver os problemas, aí eu vou na igreja porque eu quero ganhar mais dinheiro, aí eu vou na igreja porque eu quero um emprego novo. No começo as pessoas fazem isso, é uma troca. Mas quando você começa a entender quem é Deus, aí você começa a priorizar quem Ele é e a companhia dEle, porque se Ele é o Criador de todas as coisas, Ele proporciona que você viva melhor, Ele proporciona que você ganhe o seu dinheiro, Ele proporciona que você tenha um emprego melhor. Se você crê nessa troca, então é melhor ficar com o cara que pode todas as coisas do que com qualquer coisa que Ele cria. Eu prefiro ter a companhia do cara que pode fazer qualquer tipo de milagre do que milagre. E essa é a entrega para Deus. É por isso que Jesus disse assim, nós devemos em primeiro lugar buscar o reino de Deus e a justiça dele, e depois todas as outras coisas nos vão ser acrescentadas. E quando a gente estava no culto ontem, ele deu o exemplo de Moisés, que Moisés nasceu no meio de uma tribulação gigantesca. Aquela hora o povo do Egito estava passando uma tribulação louca. Que tipo de tribulação? Só o seguinte: todo filho homem que nascesse tinha que morrer. Então imagina você tem filho? Sim. Nasceu teu filho, tu tem que matar ele, porque o faraó falou que tem que morrer porque é o controle da natalidade. Você já pensou viver num mundo desse? E naquela época Moisés nasceu, a mãe de Moisés cuidou dele até uns 3 meses, depois botou ele num saco, num cesto, todo cheio de piche, betume, e jogou no rio, na margem do rio, e entregou para Deus. Está aqui o meu filho. E o Moisés, que era talvez uma bênção, mas era um problema sério para a mãe dele. A mãe estava desesperada, não sabia como resolver aquele problema, virou a maior bênção para ela e para o povo. E foi por isso que eu falei assim, como é que está escrito aí a mensagem? Né? E como é que está escrito na mensagem? Fala aí para mim. Mensagem lá, estava escrito assim: você está enxergando bênçãos ou problemas na sua vida? Você está enxergando bênção ou problema na sua vida? Então, na mensagem, a mãe do José, as irmãs do Moisés, estavam enxergando um baita de um problema. Mas na verdade, ele era uma baita de uma bênção. Ele era uma baita de uma bênção. Só que os caras não sabiam como que ia chegar no final. Ele foi o libertador do Egito. Ele foi o cara que Deus usou para livrar 2, 3 milhões de pessoas de um aprisionamento mental, de um aprisionamento espiritual, de um aprisionamento físico. Trabalhavam como escravo no deserto. E esse povo
é o povo que tem aliança com Deus. E desse povo que tem aliança com Deus, veio Jesus Cristo. Jesus Cristo que veio, morreu naquela cruz, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, através dessa raiz toda, né, dessa aliança toda. E para quê? Para que eu e você é judeu? Não, tu é judeu? Tu é judeu? Eu também não sou judeu. A Ana também não é judia, né? Não. Mas a gente, para ter aliança com Deus naquela época, tinha que ser judeu. Porque a aliança com Deus era com os israelitas, com os descendentes de Abraão, fisicamente falando. Se não tivesse o sangue de Abraão, você não tinha chance de ter aliança com Deus. Você estava fadado à morte eterna. E com Deus, a aliança era com essa turma. Só que Deus queria salvar toda a humanidade. Aí Ele mandou o filho dele, que é a descendência de Abraão, passa por Davi e chega em Jesus. E esse Jesus morre naquela cruz como sacrifício vivo, para que eu que não sou judeu, você que não é judeu, Marquinhos que não é judeu, Mário não é judeu, pudéssemos ter a chance da vida eterna. E como que é essa chance que está lá na Bíblia, em Romanos 10, 9? Se nós, com a nossa boca, confessarmos que Jesus Cristo é o nosso único Senhor, se com o nosso coração a gente entender e acreditar que o sangue dele foi derramado naquela cruz para que a gente fosse salvo, então Jesus fez o que com o sangue dele? Que não ficou nenhuma única gota. Ele comprou a nossa vida da mão do diabo. Ele comprou a nossa vida da mão daquele que reina nesse mundo. E com isso, você vivia num mundo, nós vemos um mundo que tem fim, e com Jesus, nós vamos para um mundo eterno, para uma vida eterna. E o único caminho para essa vida eterna, você pode procurar em qualquer religião que os homens fazem, o único caminho para essa vida eterna chama-se Jesus Cristo. E é o que está escrito na Bíblia. E é no que eu creio. E é o que eu prego. Então, se a gente aceitar Jesus como Senhor e Salvador, crer que o sacrifício dele, que foi feito naquela cruz, foi para me salvar, eu estou salvo. Salvo para onde? Para a vida eterna. Então a gente vive nesse mundo, Vitor, mas já nós vamos passar ou para a vida eterna ou para a morte eterna. É por isso que eu prego o Evangelho. Porque tudo que eu posso ganhar aqui vai ficar aqui. Tudo que eu posso fazer aqui vai ficar aqui. Eu tenho amigos que estão morrendo, milionários, cheios de dinheiro. Está morrendo. Nem com todo o dinheiro do mundo ele vai conseguir a salvação. Nem com toda a estrutura do mundo ele vai conseguir se salvar. A única coisa que ele precisa é de Jesus Cristo. Então por isso a gente tem que declarar Jesus como Senhor e Salvador. Amém?